primeiro GC da tarde. Show de zebras. Quais os novos favoritos para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Show de zebras. Quais os novos favoritos para o acesso à Série A do Brasileirão? Só ontem 2 zebras, né, gente? Uma zebrinha pequena, magrinha, CRB 2-1 pra cima do Goiás de virada, e uma zebraça do tamanho de um elefante, ou de uma elefanta parida. Né? Não existe elefanta, viu, gente? Elefante homem e elefante mulher. Fêmea e macho, mas a gente coloca aqui pra ficar um negócio bem bacana pra você, eu sei que você gosta. Do tamanho de uma elefanta, a vitória do time do Amazonas de virada, 2-1 pra cima do Criciúma. Coisa lamentável pro Criciúma, né? E a gente aqui vibrando, soltando foguete, gostando. Aí o Goiás vai e me perde a partida. Ei, Goiás custoso. Nossa senhora, que raiva que eu tô desse Mancini, gente. Nossa senhora. E do Andrino? Meu Deus do céu. 1:10, coloca a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro aí na tela do YouTube Rádio Band News Goiânia. Coritiba, cara, o Coritiba tá com a faca e o queijo na mão. Só que ele precisa de um detalhe, que não vai acontecer. Ele precisa vencer o Atlético. Se ele vence o Dragão do Brasil, ele vai a 56 pontos e praticamente sacramenta a primeira vaga para a Série A. Só que o Atlético vai com tudo. Porque se o Dragão vence, ele vai a 48 pontos. Ele pode empatar, inclusive, a pontuação do Atlético Paranaense, que nesse momento é o 4º colocado. Então o jogo de amanhã, cara, é o jogo mais importante da temporada pro futebol goiano. É um jogaço. Jogaço, aço, aço. O Goiás é segundo, não sai do G4 nesse meio de semana, tem 51 pontos, pode ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense. O Atlético vencendo, ele vai a 15 vitórias, chega a 51 pontos e passa o Goiás. E o Criciúma, terceiro colocado com 50. Aí tem Chapecoense que ainda joga 47, Novo Horizontino ainda joga 47, CRB chegou a 46, Cuiabá ainda joga, tem 46, o Dragão ainda joga, tem 45 e o Remo ainda joga, tem 45 pontos conquistados. Essas as equipes com chances reais de acesso para a Série A do Brasileirão. Primeiro tema na tela do canal do YouTube. Rodada já começou com fortíssimas emoções. Começo por você, Matheus Carvalho, comentarista do Povo. Quem são os novos favoritos para o acesso depois do início dessa rodada 31? Agora, para muita gente, já faltando apenas 7 partidas para o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Fala para mim. Alô, Matheus Carvalho. Boa tarde, comentarista do Povo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, para mim, o grupo dos 4 já estão fechados. Eu acredito muito que essas 4 equipes que lá estão vão permanecer e vão subir para a Série A. O momento de oscilação acontece. Não vou entrar no detalhe do Goiás especificamente, porque aí já é um contraponto maior. A oscilação do Goiás já dura várias e várias rodadas, mas na situação das outras equipes eu vejo com naturalidade essa oscilação, o que não pode acontecer com 2 jogos consecutivos, com 3 jogos consecutivos, porque aí você vai ter que remar um pouco mais em busca de um novo fôlego. Mas eu acho que o grupo está muito bem fechado. Tem outras equipes que vêm crescendo na competição. O Remo voltou a crescer depois da chegada do Guto Ferreira. E o Atlético também é um time extremamente embalado, né? Se eu não me engano, nesses últimos 5 jogos, o Atlético é o de melhor campanha. Então, essas 2 equipes vão sim brigar até o fim. Chegaram a 45 pontos, mas vão brigar até o fim pelo acesso. Mas eu vejo que o grupo do G4 hoje está muito bem consolidado, Thiago. Muito bem, Matheus Carvalho, 1:13 agora. 126 likes aqui no canal do YouTube, a gente já começou com tudo, hein? Hoje a meta é 400 likes. Alô, Edivaldo Ribeiro, vamos dar mais uma chance pro Mancini, se não ganhar, manda embora. Fabrício Ataídes também tá ligado com a gente. Márcio Tigrão, fica Mancini. O nome dele já fala porque que ele quer a permanência do Mancini, né? O Henrique Jesus também tá ligado com a gente. Diogo de Paula Oliveira também tá ligado. Alô, Bruno Deluque, ô Matheus, dá uma moralzinha pro Mancini, cara. Deluque é torcedor do Vila também. O Francinaldo Reis, o Mancini já foi. O Ellison Santos, uma pena não ter hoje no debate o pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte. É o Jean Lopes. Queria ver a cara dele após a vergonheira do Goiás ontem. O Goiás vai ser o flanelinha do G4. Pois é, mas o Jean falou isso, né? Foi o Danilo Dias que disse que o time do Goiás era favoritaço. Inclusive o Nivaldo Carvalho foi pra cima dele, né? Até achei o comandante áspero e tal, agressivo. Mas provou mais uma vez que a experiência manda, meu amigo. Aí é muita estrada de chão. Aí é filho da Fazenda Pissarra. Engoliu o Danilo Dias. Danilo Dias com esse negócio de favoritaço. Se lascou, não vem nem no programa hoje. Matou o serviço aqui. O Arley Pedreira, acorda diretoria Esmeraldina. Vocês estão esperando o quê? Manda esse Mancini embora! Anderson Amazonas, Thiago, seu Paysandu tá na zona do pré-sal. Já passou do pré-sal, filho. Já achou o petróleo semana passada. Paysandu já foi. Papão
foi papado, infelizmente. Meu Paysandu caiu. Emerson Assunção, times de Goiás são todos pangarés. Beleza, Emerson, beleza. Depois eu te conto quem que é o pangaré. Desagradável. O nosso Francis Silva também tá ligado, enfim. Um abraço para toda essa turma maravilhosa, sempre ouvindo aqui o debate das feras. Não deixe de dar o like. 1h15 da tarde. Você quer tranquilidade para focar no que realmente importa? Crescimento do seu negócio? Pegue o telefone e ligue agora. 62982360008 ou chame pelo WhatsApp. Atlanta Contabilidade, confiança que gera muito mais resultados. Cuide da alimentação da criançada com hortifruti do Grupo Moreira. Gente da gente, 100% goiano. Clinicata, atendimento especializado em saúde mental. Explosão de ofertas na Vesa Renault. Aproveite na Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E é claro, né, família? Sempre bom falar das Lajes Santa Inês. De volta à programação da Band News Goiânia. Uma gigante do mercado. Volta para a maior audiência proporcional do Brasil. As melhores lajes do país. Faça a cotação pelo 3246-7200. Não se esqueça, as lajes não são iguais. Lajes Santa Inês. Pergunte a quem já fez. 1h16. Cadê o Maestro Tim? Chega pra cá, Maestro Tim. Coloca esse roxinho também do Maestro. Ontem ficou aqui até 2 horas da madrugada, tá cansado. E assim, mais cansado do que tudo, estamos nós do futebol do Goiás. Daqui a pouco a gente vai pegar um tema todinho aqui pro Wagner Mancini e pro Lucas Andrino. Cara, que entrevista coletiva desanimadora ontem. Eu ronquei aqui. O Moisés teve que fazer café pra gente. Que entrevista coletiva de blá blá blá, nhenhenhê, mimimi. Pareceu aquele rapaz lá, o Sérgio Malandro. Pegadinha do malandro. Ah, pelo amor de Deus, cara. O povo pensa que a gente baba, que a gente é besta. Nossa senhora. Mas enfim, Maestro Tim, 2 zebras. O Goiás começa vencendo, aos 32 segundos, a gente pensou que daria certo. Os Moisés aqui, felicidade, pulando. O André Rodrigues, assim, abraçando os companheiros lá de imprensa e tal. Aí o Goiás aí toma virada. A situação ficou muito difícil, muito difícil. E a sequência do Goiás é terrível, terrível. O último jogo antes da sequência de confrontos diretos é contra o Atlético. E o Atlético é lá em São João del Rei. Se o Goiás perde esse jogo, possivelmente ele deixa o G4. E aí volta, né? Como que fica essa disputa? Para você nesse momento, Maestro Tim, quem são os favoritos às 4 vagas da Série B mais maluca da história recente da competição? Fala comigo, Maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você, abraço meus amigos Matheus Carvalho, para o nosso comandante Nivaldo Carvalho, para Giovana, para o Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Realmente, Thiagão, uma Série B maluca, realmente com times que praticamente estavam mortos, que ressuscitaram, que tá começando a incomodar aí quem tá na parte de cima da tabela, quem tá na parte de cima no G4, alguns perdendo força, como é o Goiás, que não vem jogando bem já há algum tempo. Agora é a vez do próprio Criciúma também. O Criciúma tá jogando agora igual ele jogou no início do campeonato, quando ele foi, inclusive, esteve dentro da zona de rebaixamento lá no início da competição, perdeu força nos últimos 3 jogos, são 2 derrotas e um empate contra o Vila, e o Vila teve o jogo nas mãos e acabou cedendo esse empate, então o Criciúma também está perdendo forças. Eu vejo a Chapecoense voltando a ter força na competição, o Cuiabá também está crescendo nessa reta final, então está muito embolado essa parte de cima, tem jogos decisivos nessa 31ª rodada, como é um jogo do Remo, se o Remo vence, ele fica muito vivo também, volta forte aí na briga pelo acesso. O Atlético Goianiense, se conseguir essa vitória diante do Coxa, para mim vai ficar muito vivo, aí vem muito forte para a reta final, e a sequência de jogos do Atlético, ela é boa. Ontem eu vi até vocês comentando, o restante dos jogos do Atlético aí, tem condições sim do Atlético fazer uma pontuação lá em cima, e se vencer o Curitiba amanhã principalmente volta, mas sabe, a gente está falando nesse momento de como que está a competição, e eu vejo que ainda os 4 que estão à frente ainda são favoritos. Para mim ainda leva esse favoritismo, porque essa rodada ela ainda pode mexer muito nessa parte de cima da tabela, mas eu vejo os jogos complicados. O próprio Chapecoense tem um joguinho chato fora de casa contra a Ferroviária, não é um jogo tão difícil assim, a Chape para mim é até favorito pelo momento que vive, mas é fora de casa. Você vê um confronto direto entre Cuiabá e Novo Horizontino, você vê o Atlético Paranaense, que é o Bambambam, né, que vinha num crescimento fantástico, perdeu para o Atlético Goianiense na última rodada e tomou uma goleada, né? Foi atropelado pelo Dragão e tem um jogo chato fora de casa diante do Remo também. Então tem algumas situações que nessa 31ª rodada ela pode complicar
complicar ainda mais a vida de quem está em cima. Mas nesse momento, Thiago, eu ainda continuo com os 4 primeiros colocados como favoritos a buscar a Série A, mas não com aquela convicção, como diz o Mancini, né? Com convicção que a gente teve algumas semanas atrás. Meus amigos, Lei do Jogo toda segunda, quarta e sexta com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro aqui na programação da Band News Goiânia. Não perca, viu? 1h20 da tarde, debate das feras, oferecimento das maiores marcas goianas. Super Frango. Frango é Super Frango. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Preparado para a partida do final de semana? Inspire o teu time com o uniforme profissional da Toledo Esportes. Toledo Esportes eleve o seu jogo. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Bageba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. Casarão Goiano, tem passeio a cavalo? Tem sim, senhor. Tem parque para criançada? Tem também. Redes para descanso, engenho com bois e muito mais, além da comida caseira mais gostosa do Brasil. Casarão Goiano BR 060 em Cesarina, a melhor opção para o seu final de semana. Venha para o Casarão Goiano, é pertinho da capital. E o Indoblue, a película transparente que protege até 90% contra o calor. Exige original, recuse imitações. Aderbal Breck, Goiás não sobe. O Magnata, espero sinceramente que esse time fraquíssimo e limitado do Goiás não se classifique. Seria um castigo para o futebol. Dalmo Soares, a culpa é dos Pinheiros. Wanderson Santos, o Goiás não sobe. Esgon Gabriel, para ficar melhor só falta o atleta também não subir. Bruno Barros, também tá ligado? Au, Dragão é Série A. Rimou não, meu filho, esse au aí. Esse negócio de cachorro rimou não, manda outra aí que rima. Reginaldo Ribeiro, se o Goiás tivesse um Adson Batista, a diretoria do Goiás é frouxa. E um abraço aqui também pro Francinaldo Reis, deixa o Mancini melhor do que o Hélio dos Anjos. Muito bem, 1h21. Comandante Nivaldo Carvalho chega aqui para a briga também, para o debate, para a discussão. Comandante, daqui a pouco a gente vai aqui analisar, né? Digamos que com mais frieza, com mais tranquilidade, sem muita paixão, não sei se eu darei conta, vou tentar, a situação do Goiás. Mas nesse momento, comandante, o Goiás, que chegou a ter 12 pontos de vantagem para o 5º colocado, ele está ameaçado e ele pode ficar praticamente a 1 ponto do 5º colocado. Se o Goiás não ganha do Atlético, dificilmente o Goiás terminará a rodada 32 entre os 4 melhores colocados. O Goiás não está jogando nada. O atleta parecendo o cometa Halley, né? Subindo. Próxima rodada já pode inclusive ficar a 3 pontos do Goiás na tabela de classificação. O Remo volta a sonhar. O Cuiabá se aproximou, o CRB se aproximou. Comandante, quais os novos favoritos para o acesso? Faltando 8 jogos para alguns e 7 partidas para outras equipes nessa segundona. Fala comigo, comandante. Alô, Superfera do Rádio Brasileiro. Boa tarde, seu Nivaldo Carvalho. Boa tarde, Thiago Menezes. Um grande abraço a você, aos colegas, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Para mim ainda continua sendo os 4 que estão aí na gaveta que sobe, né? O Curitiba, o Goiás, o Criciúma e o Atlético Paranaense. Evidentemente que a configuração, ela pode mudar na próxima rodada. Aí vai depender muito do que essas equipes fizerem. Nós temos aí, por exemplo, a Chapecoense nesta rodada vai jogar fora de casa, vai jogar lá em Araraquara contra a Ferroviária. É difícil ganhar lá no interior de São Paulo. Nós temos um confronto direto entre o Novo Horizontino e o Cuiabá. Esse jogo vai ser lá na Arena Pantanal. Tendo um vencedor, aí, principalmente se for o Novo Horizontino, ele vai dar uma encostada, né? Ele vai para 50 pontos e com um agravante para quem está lá no G4. Seria uma vitória de um time fora de casa, a gente sempre tem que considerar isso. Aí as chances do Cuiabá diminuiriam bastante por ser derrotado em casa. Então tem essa situação aí. O Atlético joga contra o líder nesse momento, que é o Curitiba, né? Uma tarefa bem difícil para o Dragão nosso aqui. Então, nesse momento, eu penso que a gaveta do G4 ainda, a tendência é ela se manter. Agora depende muito do que fizerem estas equipes aí, porque nós tivemos alguns resultados, Thiago, nesses 2 últimos jogos, nessas 2 últimas rodadas,
à exceção do Curitiba, né, que venceu, bem surpreendentes. Você vê que o Goiás não deu conta de ganhar do Volta Redonda e perdeu em casa, quer dizer, terrível, né? O Goiás, de 6 pontos possíveis, ele só ganhou 1. O Criciúma tropeçou nessas 2 últimas rodadas, inclusive perdeu para time que está no Z4, que é o Amazonas, perdeu ontem de virada. O Atlético Paranaense foi surpreendido pelo Dragão aqui, inclusive sendo goleado. Então, nessas 2 últimas rodadas, nós tivemos resultados que a gente não previa. Então, em reta final de campeonato, normalmente acontecem coisas que a gente não prevê. Mas a tendência, dentro da lógica, é essa gaveta aí do G4 se manter. 1h25 agora, a gente tem mais de 800 aparelhos conectados. É uma audiência maravilhosa, uma coisa de doido. Quase 1.000 telas simultâneas aqui no canal do YouTube, muito paraense, muito paranaense, muito goiano. E eu só peço o teu like e peço também o teu superchat. Você tem uma opinião bacana aí? Você tem uma provocação legal? Manda superchat pra gente. Manda superchat. Fica com vergonha, às vezes você tem só R$3 aqui pra abençoar a obra. A gente não tem esse negócio, a gente aceita, a gente é democrático, que a democracia impera. Dos 50 até os R$3 a gente ama do mesmo jeito. A gente ama do mesmo jeito. Vamos ao monte, o Maestro Tim sexta-feira, vamos levar o seu nome. Então, abençoa a obra aí pra gente, vai? Manda superchat, R$5, R$10, R$12, R$15, R$20, R$1.000. 100 mil, né? Vamos dar uma de Silas Malafaia aqui. Cadê 10 irmãos aqui com R$1.000 pra abençoar a obra, né, Nivaldo? O Silas Malafaia um dia pediu um dinheiro de aluguel, rapaz. Foi. Você paga aluguel? Manda o dinheiro no aluguel que Deus vai dar dinheiro pra você comprar uma casa. E deu, Nivaldo? Não, mas ele pegou a grana dos caras. 1h26, na Link Telecom, a sua conexão de net é tratada com toda a importância que você merece. A instalação é de graça. 6239987606. Link Telecom, 100% fibra, 100% goiana. A Center Pisos tem o maior showroom do Centro-Oeste com mais de 800 modelos de pisos e porcelanatos. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças. Sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Gente, se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E Danove Restaurante, para você que gosta de comida de qualidade, venha para o Danove Restaurante. Avenida Tocantins, no setor aeroporto, simplesmente irresistível. Dom Valdir, falando aqui do Goiás, o Leandro Martins também tá ligado, o Goiás tá na 2ª posição. O Mancini tá fazendo milagre. Ô, Leandro, passa amanhã, meu amigo. Pelo amor de Deus, gente. Nunca. O Goiás, ele já deveria ter, inclusive, a pontuação do acesso. O time do Goiás não é ruim do jeito que muita gente pinta, não. Olha os investimentos do Goiás aí na Série B. Compara com as outras equipes. Faz isso não. Olha aí, ó, o pessoal começou, ó. O profeta do Apocalipse. R$5 aqui abençoando o projeto, abençoando a obra. Galo! Tem BH ouvindo a gente. Hoje o programa aqui, o Debate das Ceras, é um programa nacional, né? É um programa nacional. Grande profeta do Apocalipse. Muito obrigado, viu? Que Deus multiplique aí o que você passou pra gente, que ele dobre, que você ganhe R$10 até o final do dia. Não nosso, mas você vai ganhar. Zé Américo Fiovarante, Thiago, a 3ª pior defesa em gols tomados de cabeça é a do Goiás. O responsável é o Mancini. Olha o trem querendo aqui, olha, Tim, R$10,90 do Lorenzo, grande cantor sertanejo. Esse aqui manda mais, Lorenzo. Seu showzinho tá caro, viu, fi? Caro não, tá no preço, que você é bom pra caramba. Segue o líder! Aí ele mandou vários companheiros aqui sorrindo, né? R$10,90, grande Lorenzo. Ele segue o líder, ele é torcedor do Curitiba? Não, ele é vilanovense e tá enchendo o saco do povo do Goiás, porque eu fico falando, né? Segue o líder! Ele botou vários R's ali na frente. Você é um piadista. Como é que é o nome daquele cantor que é nosso ouvinte? É o Cauã. Cauã. Seu, Matheus, é Cauã? Cauã, gente boa toda a vida. Ele faz dupla com quem? Rapaz do céu, Kleber e Cauã. Kleber e Cauã, menino bom demais. Paulo Gomes, o Remo não subiu e ainda pode eliminar o Goiás. Guilherme Augusto, Teodoro Napoleão. Thiago está noticiando aqui em São Paulo que o Goiás está conversando com o Cuca. Ô, Gui, nesse momento, amor de Deus, é loucura, né? Gente, o Cuca... É loucura. Não, eu ia falar um trem aqui, mas... Troca a imagem aí, Giovana. Deus me livre, faz não.
Não, deixa quieto, Denivaldo. Deus me livre, gente. Deixa pelo amor quieto. de Deus. Fala Deixa isso não. quieto. Deve ser brincadeira desse rapaz aí. Não, eu ouvi essa resenha mesmo ontem, mas assim, não faz nem sentido. O Goiás nem subiu pra Série A, né? O O Cuca, Cuca não pegaria time em Série B, não. Ah, e o Cuca é desequilibrado demais, gente. Pelo amor de Deus. E ele caiu depois daquele negócio do Corinthians lá, nunca mais fez um trabalho bom, né? Acabou o Cuca, infelizmente pra ele. 1h29 agora, rapidinho, Matheus Carvalho, pra você, quem tá no G4 que não sai de jeito nenhum, não sai nem a pau. Quem? Inverte a pergunta. O quê? Quem poderia sair? Quem? Pode ser? Pode. O Criciúma. Criciúma sai? Pra mim, não, ele pode sair. Ele é uma tendência Se maior. fosse pra você apostar em uma saída, seria do Criciúma. Teria. Mas hoje eu aposto uns 4 que estão no G4 para subirem. Porque, Entendi. cara, a gente tem que respeitar o Criciúma. Eu não tô falando que ninguém tá desrespeitando, mas é por ser uma equipe mais inferior. Cara, a cidade é envolvida, o time é envolvido, é uma energia completamente diferente. É um clube que tem mais de 19 mil sócio-torcedor, algo que se juntar os três aqui não deve dar isso. Então, assim, é uma equipe competitiva e esteve na Série A no ano passado, sabe o caminho do acesso. Mas, se fosse para tirar alguém, eu tiraria o Criciúma. 1h30. Ô, Tim, quem tá no G4 que pra você não sai nem debaixo de decreto presidencial? Nem se o Lula quiser, o Bolsonaro, esse povo nosso aqui. Quem não sai de jeito nenhum do G4, Tim? Hoje pra mim o Curitiba. Curitiba, tá, né? tá muito tranquilo depois dessa última vitória. Tem um jogo difícil, mas é em casa. E se o Dragão fizer a maldade amanhã, como que Aí fica é bom o demais Curitiba? pro Dragão. Não, o Curitiba pra mim ele ainda Tá continua tranquilo ainda? forte. Ainda continua forte mesmo com a derrota. Quem vai conseguir crescer demais com a vitória será o Dragão, né? Aí o Dragão vai brigar sem dúvida nenhuma pra tirar alguém desse G4 aí, mas eu ainda acredito que o Curitiba, até pela sequência de jogos que ele tem, pelo elenco que tem, o treinador que tem, eu não vejo o Curitiba deixando escapar essa vaga, não. 1h31, 227 likes, 895 aparelhos conectados. Cadê o like, gente? Sapeca like e superchat pra gente, vai? Dá uma fortalecida. E Valdinho, quem não sai de jeito nenhum do G4? Pra você, quem Curitiba. vai subir? Curitiba. Curitiba não sai nem a pau. E o Criciúma? O Criciúma tá a perigo, porque, bicho, um time que está brigando, tá no G4, que vinha de uma recuperação fantástica como o Criciúma, não pode perder para Amazonas, né, gente? Posso te contar uma coisa? Os últimos 3 jogos do Criciúma, ele perdeu pro Paysandu em casa, Empatou com o Vila e perdeu pro Amazonas. Não, ele perdeu para as duas piores equipes do campeonato. As duas piores equipes do campeonato, Paysandu e Amazonas. Pois é, então... Posso contar uma coisa aqui? É. Esse Eduardo Batista é bom treinador, ok? Mas ele tem fama de pipoqueiro. Os 2 últimos anos ele chegou na reta final e não subiu no Novo Foi quinto Horizontino. colocado nas últimas duas edições. Ele é uma espécie... Como é que é o nome daquele profeta que levou a nação de Israel até a beira da Terra Prometida e morreu? Ixi, se você não sabe, piorou a Aí, gente. você que é um especialista em Bíblia aqui, Não, mas você comandante. sabe, não? Não, claro que não, aí. Não tava lá, ué. Moisés, né? Nem o sabe, Moisés. Neladeira tava lá nesse O Ney, negócio aí. liga pro Ney, que o Ney tava junto. Ney tinha raiva dele, tinha inveja dele. O Novo Horizontino, ele no ano passado, o Novo Horizontino faltava assim, igual o Vila Nova aquela vez, sim. 23. De 12 pontos ele precisava de 4. Ele não deu conta, bicho. Novo Horizontino foi quinto nas últimas 2 edições, em Batista. 23 e 24. Eduardo Batista. Ele se perde. Você vê, o Criciúma, dos últimos 9 pontos que ele disputou, ele ganhou quantos? Só 1 ponto. Então isso aí tem um custo, bicho. Caríssimo, né?